Parabéns pra você nessa data querida. Aê, Juliana Rosa! O Eneguinho fez questão de aparecer aqui, olha só. O Eneguinho, ele Olha que veio, privilégio. ele veio, minha mãe que fez. O Eneguinho, ele me acompanha aqui, porque ele queria dar os parabéns pra você, Juliana. Dia muito especial, Ah, que 17 de graça. março. Você fazendo aniversário. E quem ganha é o ouvinte da Band News FM, Juliana Rosa, com economia, que vem nos ajudar e nos orientar. Parabéns, Juliana! Conta tudo pra nós. Ah, gente, obrigada, Ineg, Fábio, obrigada aí pro Parabéns. ouvinte. E vocês são muito carinhosos comigo, estou feliz demais assim de estar aqui com vocês e vocês são sempre muito generosos comigo. Realmente fico emocionada e feliz aqui de fazer parte aí desse time da Rádio Band News FM. E agora não vou conseguir falar, porque eu sou pisciana, né? E pisciana chora. Então chora, chora! Eu também sou, tamo em casa, fica tranquila. Olha só. Qual que é o seu dia, Fábio? 28 de fevereiro. Passou agora. Faz um pouquinho da Ai, semana. Passou, é tudo ele. chorão, né? É, Não, e ele passou a ser uma pessoa mais responsável, porque Exatamente. ele era completamente irresponsável. E a gente, desvairado. forma esse time aqui no Band News no meio do dia com o Fábio, mas desde que ele era irresponsável. Sim. Agora, desde que ele fez aniversário, você precisa ver. O relógio funciona certinho. Mudei Ele abre... completamente. Não, virou outra pessoa. Virou outra pessoa. A Juliana já era uma pessoa responsável, né, Juliana? É que eu sou mais velha, né? Já chorei muito, já aprendi muito. 45, gente, tá pesando. Mas vamos lá, né? Pesando coisa nenhuma, Juliana. É uma jovem. Jovem, mas jovem, sou jovem. São os novos Jovem. 25. Mas sou uma jovem senhora preocupadíssima, Enex. Você estava aí falando de todo esse discurso político contra a Petrobras. É sempre assim, né? Ontem eu fiquei preocupada também, porque o presidente Bolsonaro deu a entender que pode tirar o presidente da Petrobras, todos são demissíveis, né? Ele falou. Então, você fica numa situação realmente que, se fosse fácil, o petróleo está subindo, o combustível está subindo, vamos trocar o presidente, né? Vamos, tem aquela história, né, de matar o mensageiro, né? Então você fica tentando resolver as questões de uma maneira que, enfim, não vão fazer efeito, podem, ao contrário, né, fazer o efeito inverso. E a gente viu aí, eu fiquei impressionada com as falas você estava falando do Congresso também, do presidente do Senado pedindo para a Petrobras fazer um esforço pela nação e tal. Bom, então coloca no orçamento, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Como você estava dizendo muito bem, Oneg, tem que proteger mesmo a população através de política pública. Então, corta lá o que eles estão gastando, um monte de interesse eleitoral, e faz a proteção à população mais pobre, né? Mas não, é tudo demagogia, e isso joga contra o preço do combustível, joga contra a inflação, joga contra o mais pobre. A gente não precisa de populismo, a gente precisa de ação prática para proteger a população nesse momento de inflação alta. Então, a gente olha essa inflação, vê o Banco Central no fundo, todo mundo fica criticando que o Banco Central está subindo o juro, mas ele fica lá fazendo um trabalho hercúleo sozinho, porque é necessário ter responsabilidade com as contas públicas, com empresas privadas, para que a gente possa, de fato, reduzir a inflação, né? É isso que você falou, a gente precisa ouvir os especialistas para entender qual é o caminho se quer resolver de fato o problema, né? Não ficar fazendo demagogia. O Banco Central aumentou a taxa de juros para 11,75%, já avisou que vai subir para 12,75% na próxima reunião, começo de maio, pode subir mais um pouco. O que ele fala, o Banco Central? Olha, tudo vai depender do petróleo. O petróleo é o fator chave para eu saber até onde vai a inflação. O Banco Central fala assim, se o petróleo ficar na casa dos $100, a inflação é 6,3% esse ano. Então, eu subiria o juro mais uma vez e poderia parar. Mas o Banco Central fala, olha, se o petróleo não ficar nesse patamar, subir mais, a inflação passa de 7%. Então, faz uma diferença muito grande as projeções de inflação desse ano e do ano que vem também, que é para onde o Banco Central olha. E aí, o Banco Central foi muito claro, falando, olha, eu estou precisando aumentar juro porque a gente já vivia uma inflação alta, a pandemia fez a inflação subir,
a gente teve falta de matérias-primas, tivemos disparada de preços internacionais, baixos estoques, demos o azar de ter uma seca histórica no ano passado, afetou a agricultura, preço de alimento, afetou a nossa conta de luz. Aí, quando a situação começa a melhorar um pouquinho da pandemia, vem uma guerra. Então, a inflação em cima de inflação, a dificuldade em cima de dificuldade, né, Oineg? E aí você vê que é uma situação que é difícil realmente o Banco Central tomar. Em reunião ontem demorou a acabar, ficou todo mundo na tensão, já era mais de 7 da noite, né? Normalmente acaba às 6h30 a reunião, não é uma decisão fácil, né? Eu queria te ouvir, Juliana. A gente tende a achar que a economia é uma ciência exata, né? A gente tende a achar que, porque lida com números, é matemática. Então, 2 mais 2 dá 4. E, no fundo, é mais parecido com esporte, né? Você está lá na equitação. Aí você vai lá, treina o cavalo, você se especializa e tal. Aí, quando você vai e tal, de repente o cavalo refuga. As coisas mudam. Quem é que poderia prever uma pandemia? Quem é que poderia prever uma guerra na Ucrânia? Quem é que poderia imaginar que na guerra da Ucrânia ia durar ou não vai durar? Quem é que hoje colocaria R$1 para apostar no tempo de duração dessa guerra? E aí, vai ter acordo ou não vai? Ontem saíram as bases de um possível acordo, e aí, vai sair ou não vai? Tem especialista que diz, esquece, é cedo, não vai sair ainda não. Tem gente que diz, olha que bacana, vai sair o acordo. Aí o petróleo que você anunciou a 98 e tinha anunciado a 140, hoje passou de novo dos 100. Quem é que vai saber? Ninguém tem como saber. Então, explica um pouquinho pra gente essa história. É matemática, mas não é ciência exata. Tá mais para o mundo da equitação. Exatamente. Imagina, Oineg, aquela reunião, eu fiquei imaginando, né? Falei, a reunião não acaba, o que está acontecendo? Os caras com aqueles papéis, né, na mesa, um monte de coisa em aberto. Como é que você faz cálculo? Na hora que você faz a equação, aí o petróleo é 100, é 110, é 140, é 200, e fertilizante. Vai ter fertilizante? A gente também não sabe se vai ter quantidade suficiente, porque a Rússia não está mandando fertilizante para o Brasil, a gente está tentando catar fertilizante no mundo todo, e aí vai afetar? Vai aumentar muito mais o alimento se não tiver fertilizante suficiente? Que vai aumentar, vai, porque fertilizante já está caríssimo. Então, você planta com fertilizante mais caro, o alimento vai ficar mais caro, mas se não tiver fertilizante em quantidade suficiente, cai a produtividade, você tem menos oferta de alimento. Daí você vai colocando um monte de dúvida, de interrogação nessa equação, como é que você chega ao resultado final? Não chega, né? Você faz um monte de xizinho de interrogação e você fica fazendo projeções que variam muito, né? Você vê, olha a diferença da projeção do Banco Central ontem. Ele fala que a inflação pode ser 6,3 ou 7,1. É muita diferença. Como é que você calibra a política monetária olhando para frente? Vai acabar a guerra? Não vai? Vai ter fertilizante? Você não sabe, eleição, né? Vai cair o presidente da Petrobras, vai ter interferência em preço, o dólar vai disparar por conta disso. Então, olha a confusão que a gente tem internamente e no mundo para poder tomar uma decisão. Não é uma decisão fácil. Muita gente me pergunta, eu pergunto também para economistas se esse juro não está alto demais, porque tem muita gente endividada, empresas endividadas, tem muita gente que acha que já está bom, que já subiu demais, que o juro já está num patamar muito alto para poder desacelerar a economia e para provocar queda do dólar, com a vinda de estrangeiros em busca de rentabilidade no Brasil. Mas tem muita gente que acha que ainda não, que precisa preservar os mais pobres, justamente puxando a inflação para baixo, porque a inflação é mais cruel com mais pobres do que os juros. Todo mês a gente está acompanhando a disponibilidade de renda menor. A pessoa que tem renda menor, ela compra menos alimentos, cada vez menos, ela compra menos coisas. Então, isso também piora da qualidade de vida e piora da economia. Então, não é uma decisão fácil, né, Oineg? Muito difícil. A gente precisa conter agora a inflação, botar a inflação para baixo, porque é a inflação baixa que faz o país ter condições de voltar a crescer. Não adianta você fingir que nada está acontecendo e deixar a inflação explodir, porque não vai crescer a economia assim, né, com a inflação explodindo. As pessoas vão ter dinheiro para comprar. Então, é duro, é um remédio amargo. A gente não está vivendo uma situação fácil, né? É muita inflação que o Brasil vive, principalmente, e agora com a guerra piora a situação. Então,
é duro. Por isso que o governo vai lançar aí, né, o Eneg, essa semana, vamos ver, semana que vem no máximo, eu apurei que já está tudo pronto para liberar crédito, para liberar saque do FGTS, crédito para pequenas empresas, o relançamento do Pronamp. Precisa dar algum fôlego aí, pelo menos para as pessoas continuarem nessa travessia dura, pelo menos tentando empurrar com a barriga aí as dificuldades financeiras, né? Economia com Juliana Rosa, aniversariante do dia. Parabéns, você é uma pessoa muito especial, muito querida e muito bem informada, né, Fábio França? Sem dúvida. É, Opa. uma pessoa muito boa. Juliana, parabéns, curta time, o seu né? dia, Posso viu? deixar a peteca cair. Tô nesse time, nota 1000 aqui. Curta bastante o seu Obrigada. dia, viu? Beijo. Valeu, Um Ju. beijão.